Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Amados irmãos, a graça e a paz. Como é bom recebê-los para mais um momento, juntos, cultuarmos a Deus. Antes de darmos início ao nosso culto, eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra no Salmo 27:4, onde o salmista diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Como é bom estarmos aqui reunidos para adorar a Deus. Nesse momento, irei orar para darmos prosseguimento com o louvor. Senhor Deus, nosso Pai, louvamos e glorificamos seu santo nome, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor nos cuidou, guardou e nos permitiu estar aqui reunidos mais uma vez para adorar. Senhor Deus, pedimos para que esse culto ocorra na sua perfeita e boa ordem. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do seu santo Filho Jesus. Amém. Vai lá.
Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para o adorar. Vem, assim como estás, vem para o adorar. Vem. Olá, meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que tem acontecido em uma das frentes missionárias que nós apoiamos através do nosso programa de adoção missionária, o PAN. Especificamente, hoje gostaria de falar sobre aquilo que tem acontecido na região do Alto Solimões, através da vida do missionário Robert. Ele que já está lá há alguns anos e tem alcançado diversas pessoas, né? Ele tem testemunhado de Jesus e muitas pessoas têm entregado a sua vida ao Senhor. Este ano mesmo, no começo de janeiro, 32 pessoas concluíram o curso para batismo. E no mês de fevereiro, quando da realização do aniversário da igreja lá, eles realizaram então o batismo dessas 32 pessoas.
O missionário Robert, ele tem sido instrumento do Senhor não apenas ali na comunidade onde ele tem atuado, mas também em várias outras regiões ele tem sido usado pelo Senhor. Por exemplo, no mês de março, a Igreja Batista de Nova Jerusalém realizou um retiro de jovens, onde o pastor Robert esteve pregando. Também ocorreu no Peru um seminário para pastores, né? E o missionário Robert foi o orador deste seminário. Então, ele tem sido aí usado em muitas regiões para a honra e glória do Senhor. Este mês de abril, algumas programações estão previstas, entre elas um encontro de homens na aldeia de Nova Vila, onde também o missionário Robert estará pregando, e um casamento na aldeia de Nova Canaã. Então, são várias aldeias, várias regiões, vários lugares aonde o missionário Robert tem ido, tem levado a palavra, tem testemunhado. Glória a Deus pela vida do missionário Robert, pelo trabalho que ele tem realizado lá na linha de frente. Apesar de todas essas situações que nós temos vivido, de pandemia, restrições, mas a obra missionária ela não para. Claro que sempre com os devidos cuidados, todas as medidas de segurança são tomadas, mas o nome de Cristo continua sendo anunciado. E nós, da Igreja Batista no Jardim Ambiental, assumimos este compromisso de fazer parte desta obra missionária, desta frente missionária lá no Amazonas. Este é um compromisso que nós temos todos os meses, e o meu convite aos irmãos é que estejam junto conosco, honrando este compromisso, apoiando, sustentando esta frente missionária entre o povo ticuna. Como é bom saber que todos os povos têm tido a oportunidade de ouvir o nome de Jesus. E o nosso desejo é que esta obra missionária continue avançando e cada vez mais pessoas sendo transformadas. Participe do PAN, ore pela obra missionária, ore pelos nossos missionários, ore pelo despertamento de novos vocacionados. E vamos juntos, como igreja, ajudar para que cada vez mais pessoas se rendam aos pés de Cristo. Que Deus os abençoe. Dando continuidade ao nosso culto, temos alguns avisos. O primeiro é sobre a nossa campanha de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Aqueles irmãos que se sentirem tocados, sabendo da dificuldade que alguns estão passando, sabendo que esse momento difícil, a igreja deve posicionar-se e ajudar os necessitados. Vemos isso acontecendo já no livro de Atos, e a igreja é marcada ao longo da história por isso, por esse cuidado com aqueles que precisam. Nós continuamos essa tradição, e aqueles que sentirem no seu coração a necessidade, ou vendo a importância disso, quiserem trazer alimentos, produtos de higiene e de limpeza aqui na igreja, ou depositar na conta da igreja, ou fazendo um Pix, especificando que esse dinheiro é para essa campanha, será um tanto quanto importante esse momento. Lembrando também que domingo, dia 18/4, o próximo domingo, teremos a nossa assembleia. Os irmãos que se sentirem confortáveis para vir participar também do culto em sequência estão sendo convidados para isso. Damos prosseguimento ao culto agora com o momento da palavra do nosso pastor. Meus amados, como é bom a gente poder estar juntos mais uma vez e colocar de uma maneira muito especial a nossa gratidão a Deus por todos os membros, e alguns que inclusive não são membros da nossa igreja, mas que têm sido fiéis dizimistas, pessoas que têm abençoado a obra do Senhor neste local. Como agradecemos a Deus por sua vida, como agradecemos pela sua fidelidade acima de tudo. Esse é aquele momento onde nós trazemos novamente à nossa memória o que diz a palavra de Deus, em especial hoje, em Levítico, capítulo 27, verso 30, todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Eu não tenho dúvidas que para uma pessoa, uma família, consagrar os seus dízimos ao Senhor, entregar
os seus dízimos ao Senhor, primeiro, ela já tem sua vida consagrada ao Senhor. Ela já tem a decisão tomada de agradar ao Senhor com tudo que tem, reconhecendo que Deus é o seu sustentador, o seu provedor. Então, ser fiel, mesmo diante desses dias tão difíceis, que a fidelidade faça parte da minha vida, da sua vida, em nome do Senhor Jesus. E tenha certeza, a obra do Senhor necessita, tanto para os seus compromissos diários, como para investimento na obra missionária e outras ações que nós temos na nossa igreja. Quero terminar esse momento pastoral lembrando dos motivos de orações. Nós já compartilhamos de manhã, mas vamos reforçar agora, e na medida que eu estou compartilhando, peço que os amados já estejam intercedendo, orando por esses assuntos. Vamos, nesse momento, lembrar dos nossos anciãos, todos os anciãos da nossa igreja, pessoas que nos abençoam com a sua vida, com o seu testemunho. Interceda por eles. Vamos lembrar também, meus amados, no nosso Brasil, vamos lembrar do nosso povo, de todas as nossas autoridades, que exista, meus amados, é claro, responsabilidade, mas também temor a Deus. Tenham certeza que nós precisamos orar por nossas autoridades, e eles precisam, crendo ou não, entender e devem saber que um dia comparecerão diante do Altíssimo. Interceda por todas as nossas autoridades. Vamos também lembrar, meus amados, daqueles que precisam do conforto por terem perdido um ente querido para a Covid. E temos alguns casos, em especial, a semana passada, nosso irmão Géser, querido irmão Géser, partiu para a glória celestial, está na casa do Pai. Interceda pela irmã Jandira, interceda pela Gislaine, seus irmãos, mas também Adilson, netos, são várias Edilson, são vários irmãos sofrendo nessa família, mas gratos pela vida do Géser. Vamos lembrar daqueles que são cuidadores hoje. Nós temos a Eliane, Luísa, sua irmã, Mari, Lauro. Eu tenho as minhas irmãs, inclusive também cuidando da minha mãe, que são cuidadores, mas aos cuidadores também profissionais, que Deus use a vida dessas pessoas e abençoe esses cuidadores. Peço que intercedam pelo Paulo Ney, ele é irmão da nossa irmã Débora, está, meus amados, passando por uma série de exames, um deles esperando o resultado aí de uma biópsia, e nós devemos estar orando. O Paulo Ney, que é irmão da nossa irmã Débora, ele tem diabetes, algumas complicações, e o quadro exige muitos cuidados. Ore também por todas as famílias, por todos os casais, porque os ataques também nesses dias são enormes nas nossas casas, nas nossas famílias. E que a gratidão também faça parte desse momento, por todos aqueles que estão em recuperação da Covid, como o irmão Edson, Dani, família Porfírio, Neuza, família Ribeiro, nosso irmão Anderson. Graças a Deus, muitos também se recuperando. Mas temos alguns que ainda estão infectados, e lembro nesse momento do Eduardo e Fernando Silvado, que são netos do irmão Orildo. Peço que intercedam também pela esposa do Fernando Silvado, a Ívia, e seus filhos. A Ívia, graças a Deus, já está melhor, que estava gerando um pouco de preocupação, mas hoje, graças a Deus, já está melhor. E também a Sara pede que intercedam pela Serlei e também a sogra de uma prima. Deus conhece essas vidas. Vamos orar pela nossa igreja, o cumprimento da nossa missão, nossa fidelidade. Lembre-se também, nesse momento, do irmão Paulo Ramos, na sua recuperação, irmão Pedro Pinheiro, que passará por uma cirurgia, Gabriel Pinheiro. Vamos também, meus amados, interceder pelos cultos que estarão retornando no presencial no próximo domingo, dia 18. Daremos continuidade à transmissão dos cultos online
e também presencial às 10h30 e 19h. Por último, vamos lembrar dos desempregados, aqueles que trabalham com comércio, que são profissionais liberais, trabalhadores, meus amados, na informalidade, muita gente com dificuldades durante esse período de pandemia. Vamos orar? Vamos interceder juntos? Bondoso Deus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, no nome de Jesus. E de uma maneira muito especial, colocando cada um desses assuntos no Teu altar, me unindo também nesse momento aos Teus servos que em seus lares, em suas casas, estão participando deste culto, colocando diante do Senhor também suas necessidades e pedimos, em nome de Jesus, a Tua bênção. Intercedo, ó Deus, pela Tua igreja, o cumprimento da sua missão, o retorno para os cultos presenciais. Nos guarde, Senhor, que com responsabilidade, que com todos os cuidados, a gente possa, ó Deus, estar cuidando também uns dos outros. Oramos e colocamos mais uma vez cada um desses motivos de oração no Teu altar, no precioso nome de Jesus. Deus abençoe os amados na continuidade do nosso culto, nesse momento com mais um louvor, adoração, antes da pregação da palavra de Deus. Tão grande é o seu amor, que todo bem que eu fizer não vai aumentar o seu amor por mim. Tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso, o amor meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Não vai aumentar o seu amor por mim. Tão grande é o seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Constante, extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante, intenso,
sua graça é inesgotável. O amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável. A sua graça é inesgotável, inabalável. Vamos refletir agora um pouquinho no que a palavra de Deus traz para nós. O tema dessa noite é a ressurreição. Ainda lembrando da comemoração da Páscoa e tudo o que aconteceu naquele dia tão especial em que Jesus morreu e ressuscitou, o tema dessa noite vai ser a ressurreição. Imagine um mundo em que Cristo não tivesse ressuscitado. Imagine que um certo arqueólogo achou uma tumba e começou a falar por aí que tinha achado a múmia de Jesus. Naquela tumba onde ele encontrou que era de Jesus, e espalhou essa notícia mundo afora. Aos poucos, a notícia, quando se espalha, imagina que as igrejas vão fechando, as pessoas começam a não ver mais o sentido na vida, missionários começam a voltar para casa e o caos se instaura no mundo por causa dessa notícia. E então, nessa situação hipotética, esse arqueólogo se coloca no seu leito de morte, dizendo que era tudo invenção, e que Jesus não tinha múmia nenhuma e o túmulo estava vazio. Mas você imagina uma notícia dessa, a repercussão que não teria. A ressurreição é o mais importante ensino do Evangelho. Sabemos isso lá na carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, onde ele vai falar sobre a ressurreição. Aqueles irmãos que conheciam o Evangelho, alguns deles começaram a questionar a ressurreição. E então, Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, vai falar sobre isso. A ressurreição é o mais importante ensino do Evangelho. 1 Coríntios 15, 2 e 3 diz que, por meio dele, do Evangelho, sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhas crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, se não for desse jeito para aceitar esta mensagem e crer na salvação através de Cristo, não tem por que acreditar. A ressurreição é o mais importante ensino do Evangelho. O conceito de ressurreição já vai, por si só, trazer a importância disso, porque a morte, muitas pessoas passam por ela, e passarão, e já passaram. Agora, a ressurreição, temos poucos casos. Como, por exemplo, ali, quando João vai retratar a morte de Lázaro, em que Jesus tem um diálogo ali com Marta, e ela disse, Marta disse para Jesus, lá em João, capítulo 11, versículo 24, diz assim, e disse-lhe Marta, sei que ele, Lázaro, ressuscitará na ressurreição, no último dia. E Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. A ressurreição é importante porque ela representa uma vitória sobre a morte. E por isso que a ressurreição é o ensino mais precioso do Evangelho.
E quais seriam os motivos da ressurreição de Jesus? Bom, eu vou ler aqui o capítulo 15 de 1 Coríntios, então a gente vai poder perceber melhor. A partir do versículo 12. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo estão também perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque, assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Quais são os motivos da necessidade da ressurreição de Cristo? Bom, ele fala ali no capítulo 15, no versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a fé também é inútil. E isso já é um grande motivo para confirmar a ressurreição de Jesus, porque nós sabemos que a nossa fé não é inútil, ela é real, verdadeira, e sabemos dos frutos dessa fé. Outro motivo da ressurreição é para cumprir algumas profecias que temos no Antigo Testamento, como, por exemplo, em Salmos, no capítulo 16, versículo 10, diz: pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deteriorização. Essa é uma das profecias do Antigo Testamento que são cumpridas com a morte e depois a ressurreição de Jesus. Outro motivo da ressurreição, obviamente, é a salvação, que a salvação se dá apenas em Cristo. Salvação que se dá apenas em Cristo, encontramos Atos capítulo 4, versículo 12, onde diz: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro, debaixo do céu não há outro nome entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E depois também sabemos que outro motivo da ressurreição é porque apenas através do nosso justificador que nós podemos ser justificados. Apenas através do justo que foi Jesus, da sua morte para sanar a ira de Deus. Então, através da sua ressurreição, nós podemos ser justificados. Como diz, por exemplo, em Romanos 3:23, que para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Outro versículo ali em Romanos também, 4:25. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Jesus, sem ter sido ressuscitado por Deus, não tem como ser o nosso justo juiz junto a Deus, ser o nosso intercessor. Ele não tem como interceder por nós para nos aproximar de Deus. Se ele não ressuscitou, ele não está vivo mais hoje em dia. E nós, então, estaríamos adorando um Deus morto. Mas a Bíblia nos diz que ele é o justo justificador.
Então, através da sua morte, podemos ter reconciliação com Deus. Mas, apesar da gente saber essas coisas sobre a ressurreição, o que é a ressurreição? É essa volta à vida que Deus deu a Jesus, que precisou morrer para remir os pecados da humanidade em forma de sacrifício. Sacrifício que precisava ser feito por alguém justo, puro, como Jesus. E a sua ressurreição representa a vitória sobre a morte. Esse é o conceito da ressurreição, a vitória sobre a morte. Essa ressurreição aconteceu para que essa justificação, essa remissão chegasse a nós. Mas quais são as consequências da ressurreição? Qual é a sua, a minha responsabilidade sobre essa ressurreição que de fato aconteceu? Ali no versículo 23 do capítulo 15 de Coríntios, vai dizer que cada um, porém, na sua vez, esses que vão ressuscitar, cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então, você pertence a Cristo, você, pertencendo a Cristo, aqui no versículo 23 diz que ele vai vir buscar e ressuscitar aqueles que lhe pertencem. Então, você provavelmente não vai escapar da morte, mas tem a garantia que se você morreu em Cristo, você será ressuscitado na sua volta. Então, a consequência da ressurreição, qual que é a sua responsabilidade se você está em Cristo? Morrer com Cristo para viver com Ele. Como, por exemplo, a simbologia do batismo traz para nós sobre morrer com Cristo. Romanos capítulo 6 diz, ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Qual que é a sua responsabilidade? Se assim como Cristo morreu, você também morreu para o pecado, agora que você ande em novidade de vida, que você morra para o pecado para viver para a glória de Deus. Essa é uma consequência da ressurreição que você tem, que pertence a Cristo, a Jesus. Novidade de vida que ele traz para nós, e depois também lá em 2 Timóteo, ele vai trazer que esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, assim como Cristo venceu a morte e teve persistência, que você vença o pecado e tenha persistência na sua vida. Jesus ressurreto venceu a morte, assim como nós também, então, podemos vencer a morte e o pecado, trazendo sentido para a nossa fé. Então, assim como essa história fictícia do começo dessa reflexão, que o mundo seria abalado com uma notícia de que Cristo não ressuscitou e a fé seria vã, e as igrejas então fechariam, os missionários voltariam para casa. Se nós temos a certeza da ressurreição, nós devemos ter mais coragem, porque sabemos que no final, aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por ter enviado o teu Santo Filho. Te agradecemos porque ele se fez sacrifício por todos nós e agradecemos pela esperança na ressurreição. Obrigado porque o Senhor o trouxe de volta à vida e assim trazendo sentido para a nossa fé,
trazendo a certeza de que nós teremos a vida eterna com o Senhor em corpos glorificados, que o Senhor irá nos resgatar da morte. Obrigado porque o Senhor venceu todas as coisas e entregou o seu Filho, porque nós somos incapazes. Que essa reflexão possa ficar no nosso coração e a convicção da ressurreição e a alegria de viver o Evangelho seja presente no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver por amor a ti, meu rei. Os sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Queridos irmãos em Cristo e amigos, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Comunicação IBEJA. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Nosso objetivo é conectá-los ao amor de Deus, edificar a todos que nos acompanham e proclamar o Evangelho de Jesus até que Ele venha.
Você pode participar compartilhando e divulgando nosso canal entre os familiares, amigos e colegas. Estamos convencidos que Deus pode usar esta ferramenta para falar aos corações em nome do Senhor Jesus.